Dark Souls 1, Sunfortress e suas armadilhas, narrado em primeira pessoa. Assim que atravessei o portão estreito, senti o ar pesado e abafado de Sunfortress. O silêncio aqui não é natural, é calculado. Cada pedra, cada corredor, tudo parece feito para eliminar quem ousa entrar. A primeira ponte me recebeu com um som metálico que eu mais temia. Clank, clank. 3 lâminas gigantescas balançando em ritmo perfeito, esperando meu erro. Não havia espaço para hesitar. Dei o passo, depois outro, contando cada movimento. Uma das lâminas passou tão perto que pude sentir o vento cortante na lateral do rosto, mas atravessei. Foi então que ouvi o sibilo. Um homem-serpente se aproximava, espada erguida. A investida dele quase me empurrou de volta para as lâminas. Rebati, golpeei, e o peso do inimigo caiu no abismo. Em Sunfortress, até seus inimigos são peças do quebra-cabeça mortal. Seguindo pelos corredores internos, encontrei as infames placas de pressão. Bastou encostar de leve, clique, e uma fileira de dardos venenosos cortou a parede à minha frente. Voltei um passo. Espertei. Aqui dentro, o chão é tão perigoso quanto as criaturas. Mais adiante, uma escadaria estreita levava a outro tipo de ameaça. Canais por onde esferas de pedras desciam, destruindo tudo no caminho. Quando a primeira caiu, o chão tremeu tão forte que quase perdi o equilíbrio. Observei o ritmo, corri no momento certo e pulei para o vão lateral antes de ser esmagado. No interior do vão, encontrei a enorme alavanca que controlava o fluxo das esferas. Movê-la não foi apenas um alívio, foi como respirar novamente. Cada mudança de direção era uma chance de avançar sem ser reduzido a pó. Voltei ao corredor principal, agora com os caminhos um pouco menos mortais. Ainda assim, a fortaleza não facilitava nada. Encontrei outra sequência de lâminas oscilando, ainda mais rápidas, acompanhadas por um mago serpente jogando projéteis elétricos do outro lado. Precisão absoluta. Era isso ou morrer? Atravessar aquele corredor foi quase um duelo contra o próprio tempo. Continuei progredindo pelos seus corredores estreitos, escadarias tortas e salas onde tudo parecia pronto para disparar, explodir, empalar ou esmagar. Aqui dentro, a sensação constante é a de estar sendo observado, como se a própria fortaleza estivesse viva, reagindo aos meus passos. E assim sigo, mais fundo na Sunfortress. Cada armadilha que deixo para trás é apenas o anúncio da próxima. E eu ainda não cheguei ao topo.
Ainda estou atravessando o labirinto mortal que Sam Fortress criou para separar os fortes dos esquecidos. Dark Souls 1 conversa com Sigmar de Catarina em Sam Fortress, narrado em primeira pessoa. Quando entrei naquela câmara estreita de Sam Fortress, um som ecoante que dominava o ambiente era o impacto das bolas de ferro rolando pelos corredores acima. O estrondo ritmado vibrava nas paredes e no chão, como se a própria fortaleza tivesse um coração de metal. Foi então que vi Sigmar de Catarina, parada ao lado da grande escadaria, encarando o corredor por onde uma dessas esferas gigantes passava repetidamente. Ele nem percebeu minha aproximação no início. Estava tão concentrado na trajetória da bola de ferro que parecia estudar uma criatura viva e imprevisível. Quando finalmente virou o elmo para mim, soltou sua risada habitual. Saudações, meu amigo. Você está preso aqui? Sigmar estendeu a mão para o corredor à frente, onde a bola de ferro descia com força brutal. Pois é, este maldito mecanismo tem me causado uma tremenda dor de cabeça. Tentei atravessar várias vezes, mas, bem, a bola sempre vence. Ele fez um gesto com a mão sobre o próprio capacete. Não que minha armadura não aguente pancadas, mas eu preferi evitar virar uma panqueca de Catarina, sabe? Pude perceber as marcas no chão, riscos profundos feitos pela bola sempre que ela ricocheava no fim do corredor. A passagem era curta, porém rápida demais para alguém do tamanho dele. Você não encontrou o ritmo? Perguntei para ele, observando o movimento repetido da armadilha. Encontrar eu até encontrei. O problema é me encaixar nele. Ele balançou a cabeça resignado. Posso ser resiliente, mas não sou exatamente ágil. Sua sinceridade quase me fez sorrir. Mesmo em perigo, Sigmar nunca perdia o humor. Se ao menos alguém conseguisse mudar a direção da bola, talvez, só talvez, eu conseguisse passar, mas sozinho, impossível. Olhei ao redor. Sabia que mais acima havia o mecanismo que me permitia de redirecionar o curso da esfera, e isso abriria o caminho para ele. Sigmar respirou fundo, como quem faz as pazes com a própria fraqueza. Então, aqui eu fico, analisando, pensando e esperando alguém mais habilidoso do que eu para lidar com esse problema rolante. Enquanto me afastava, ele me chamou. E cuidado, esta fortaleza adora surpreender aventureiros distraídos. Sua voz ecoou sobre o estrondo da bola de ferro, enquanto ele permanecia ali, firme, paciente e completamente incapaz de passar pela armadilha mais simples
e mais cruel de Sam Fortress. Dark Souls 1, a perspectiva de Sigmire em Sam Fortress, narrado em primeira pessoa. Eu fiquei parado ali, diante daquela maldita rampa, encarando a enorme bola de ferro que descia sem piedade. Sempre que ganho coragem, ela vem rolando de novo. Suspirei, enquanto batia com um punho na lateral da minha armadura de cebola. Sam Fortress, um lugar feito para testar até a paciência de um Catarina. Lâminas cortantes, pisos instáveis, serpentes agressivas. Mas nada, absolutamente nada, estava me irritando mais do que essa bola de ferro. Eu já tinha analisado o tempo, prestado atenção no ritmo, até tinha dado alguns passos à frente, mas sempre que eu decidia me mover, ela surgia novamente, estrondando pelo corredor. Talvez eu devesse esperar um pouco mais, murmurei, tentando convencer a mim mesmo. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Me virei devagar, esperando ver um dos guarda-serpentes. Mas em vez disso, encontrei um viajante, um guerreiro silencioso, com um olhar firme. Alguém que também estava tentando atravessar esse inferno arquitetônico. Ah, olá. Deixe-me pensar, disse eu, tentando manter a compostura. Esse lugar é um verdadeiro labirinto de armadilhas. A cada vez que tento avançar, essa bola infernal me pega de surpresa. Eu falei sobre minhas tentativas, sobre como estava tentando encontrar o momento perfeito para avançar, mas, sinceramente, eu estava apenas reunindo coragem. Não queria admitir, mas aquele corredor tinha se tornado meu inimigo jurado. O viajante ouviu tudo com paciência. Talvez estivesse esperando que eu me mexesse. Ou talvez só quisesse saber por que um cavaleiro de Catarina estava travado ali, parado como uma estátua. Talvez eu devesse simplesmente correr, pensei em voz alta. Mas a bola desceu novamente, fazendo o chão tremer. Dei um passo para trás, instintivamente. Sim, talvez não. Apesar da vergonha, também senti alívio. Conversar com alguém naquele momento que misturava perigo e dúvida me lembrava que eu não estava sozinho. Mesmo assim, eu ainda precisava tomar uma decisão. E ali fiquei, refletindo, calculando e adiando, como sempre. Mas um dia, eu atravessaria aquela bola de ferro e seguiria adiante. Dark Souls 1 conversa com o mercador caído de Sam Fortress, narrado em primeira pessoa. Enquanto avançava pelos corredores repletos de armadilhas e lâminas de Sam Fortress, ouvi um murmúrio grave, misturado com uma risada abafada. Segui o som até uma sala lateral,
iluminada por tochas presas em paredes de pedras antigas. Assim que entrei, vi um homem de pé, de postura firme e corpo robusto, bem diferente do que eu esperava encontrar naquele lugar. Era um mercador caído. Ele tinha ombros largos, braços fortes e uma presença que impunha respeito. Mesmo parado, passava a sensação de que poderia esmagar qualquer inimigo que se aproximasse, se quisesse. Quando me notou, virou-se devagar, com um sorriso tenso, quase desconfortável. Bem-vindo, viajante. Sua voz era grave e profunda, e ecoou pelo aposento como se estivesse acostumado a falar naquele silêncio mortal. Ele cruzou os braços, por um instante, exibindo músculos marcados sob roupas gastas. Me aproximei com cautela, não por medo das armadilhas dessa vez, mas pela força evidente daquele homem. Ele me observou de cima a baixo, inclinando a cabeça de forma avaliadora. Precisa de algo? Armas, itens ou algo mais interessante? Tenho o que você procura, por um preço justo. Ao seu redor havia armas pesadas, lâminas largas, bombas incendiárias e objetos claramente retirados de guerreiros derrotados. Nada ali parecia leve, frágil ou improvisado. Tudo tinha peso, tudo parecia perigoso. Perguntei como ele sobrevivia naquele lugar repleto de ameaças. Ele riu, mas dessa vez a risada tinha confiança. São Fortless não me assusta. Já encontrei coisa pior, e aqui encontrei minha casa. Eu vendo e continuo vivo. Simples assim. De alguma forma, eu acreditava nele. Sua força, sua postura e sua calma dentro daquele caos dizia mais do que suas palavras. Depois de comprar alguns itens, ele deu um passo para o lado, me abrindo o caminho. Volte sempre que quiser, desde que consiga sobreviver lá fora. Saí da sala com a sensação de que aquele mercador era mais perigoso do que muitos inimigos da fortaleza e, ao mesmo tempo, um dos poucos aliados úteis naquele inferno de armadilhas. Dark Souls 1, a voz do mercador caído de São Fortless, narrado em primeira pessoa. Eu não era assim, não sempre. Já tive um nome, um propósito, um destino melhor do que este corredor esquecido de São Fortless. Mas a fortaleza, ela cobra um preço. E, no meu caso, cobrou tudo. As pedras frias sob meus pés são minhas companheiras há tanto tempo que já perdi a noção de quantas luas passaram. Ouço as correntes, ouço as serpentes sibilarem pelos corredores e às vezes ouço o eco da minha antiga humanidade, uma risada distante, uma memória que insiste em voltar.
Eu vendia mercadorias, itens raros, úteis, às vezes triviais, mas sempre suficientes para garantir meu sustento. Eu era um viajante, um mercador, e a fortaleza parecia apenas mais um obstáculo. Passarei rápido, pensei. Ah, tolo! A primeira armadilha me pegou desprevenido. A segunda arrancou de mim algo que nunca recuperei. E a terceira, bem, a terceira tirou minha última esperança. Eu fugi sem olhar para trás, até chegar a este canto esquecido onde agora me escondo, ou me empodero, dependendo do cliente. Foi aí que eu percebi, não tenho mais força para sair daqui, mas ainda tenho algo para oferecer. A fortaleza me destruiu, mas não me levou tudo. Agora, quando um desafortunado ou um herói, quem sabe, chega até mim, eu rio, não por maldade, não apenas, mas porque vejo nos olhos deles o mesmo brilho que um dia eu tive, a mesma arrogância, a mesma ignorância. Eu os ajudo em troca de almas. Ah, as almas, elas fazem a dor quase desaparecer. E quando eles se vão, volto ao meu pequeno refúgio, entre paredes molhadas e o cheiro metálico do ar. Escuto o som constante das armadilhas. Tic, tac, tac, tic. É quase como uma canção, lembrando-me que eu pertenço a este lugar agora e que a fortaleza sempre vence no final. Mas enquanto eu puder falar, enquanto minha voz ainda existir, continuarei contando minha história. Talvez sirva de aviso, talvez sirva de consolo, ou talvez apenas para aliviar o peso da minha própria loucura. Venha se aproximar. Tenho coisas para vender e histórias para contar. Mas cuidado, ninguém sai de Sam Fortress da mesma forma que entrou. Dark Souls 1, libertando Big Hat Logan em Sam Fortress, narrado em primeira pessoa. O ar na parte baixa de Sam Fortress era pesado e úmido, carregado com cheiro de ferrugem e pedra molhada. Cada passo ecoava como se a própria fortaleza estivesse me observando. Eu sabia que alguém estava ali, alguém que precisava de ajuda. Então virei o último corredor. Ali, em pé dentro da cela, estava Big Hat Logan. A figura imponente dele chamava atenção mesmo à distância. O chapéu enorme, quase encostando no teto da jaula, os olhos atentos e calmos, como se aquela prisão fosse apenas um inconveniente momentâneo. Assim que me aproximei, ele falou com a dignidade de um mestre, acostumado ao conhecimento, não às correntes. Ah, vejo que encontrei um viajante de bom coração. Poderia me auxiliar?
esta cela tem sido limitadora. O corredor estava silencioso, nenhum inimigo, nenhuma serpente vigiando, apenas nós dois, a cela e o som distante das máquinas da fortaleza. Me ajoelhei diante do cadeado e puxei a chave da jaula. Ela encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feita para aquele momento. Um estalo firme ecoou quando destravei a porta. Logan inclinou a cabeça levemente, agradecido, e deu seu primeiro passo para fora. Magnífico! Agradeço imensamente sua gentileza. Partirei imediatamente para Firelink Shrine. Ainda há muito a estudar e muito a descobrir. Ele ajeitou o chapéu, ergueu o olhar com confiança e caminhou pelo corredor com a tranquilidade de quem sabe exatamente para onde ir. Fiquei observando até que sua silhueta sumiu na escuridão. Libertá-lo não era apenas um ato de coragem, era abrir caminho para que o grande mago retomasse sua jornada e, inevitavelmente, cruzasse o meu destino novamente. Dark Souls 1, a perspectiva de Big Hat Logan em Sun Fortress, narrado em primeira pessoa. As escadarias íngremes e traiçoeiras de Sun Fortress nunca me intimidaram. Eu vim aqui por escolha, ou melhor, pela obsessão em compreender as artes arcanas que ultrapassam os limites humanos. Meu caminho me trouxe por entre lâminas giratórias, armadilhas escondidas e as brutais serpentes guerreiras que guardam esta fortaleza. Mas, mesmo com toda a minha experiência, subestimei este lugar. Em uma distração momentânea, fui cercado. Não houve piedade, nem diálogo. Apenas o som metálico de grilhões e um empurrão áspero que me trancou nesta cela úmida, no ponto mais baixo da fortaleza. Agora permaneço aqui, em pé, esperando. A prisão é estreita, iluminada apenas pela luz fraca que atravessa as barras. Os guardas serpentinos passam pelo corredor em silêncio, seus olhos atentos, mas vazios de qualquer compaixão. Eu escuto tudo, o tilintar das armadilhas, o eco distante das bolas de ferro e o som de guerreiros morrendo antes mesmo de entenderem o que os atingiu. Mas hoje, algo é diferente. Passos firmes, determinados, não são como os passos arrastados dos guardas, nem como os de aventureiros desesperados que lutam para sair. Há propósito neles, e com cada aproximação, sinto a esperança reacender dentro de mim. E então, finalmente, ele surge. Um guerreiro solitário entra na câmera. Seus olhos percorrem o local com atenção, até se fixarem em mim. Eu observo enquanto ele examina a trava da minha cela. A
força em sua presença, mas também um silêncio, uma calma que poucos nesta fortaleza conseguem manter. Ah, você aí, digo, incapaz de conter o alívio na voz, poderia me ajudar? Fui capturado e preso aqui. Se me libertar, serei eternamente grato. E talvez, quem sabe, eu possa compartilhar meu conhecimento. O herói não diz uma palavra, apenas se aproxima da fechadura, analisa com cuidado e com um giro preciso na chave, a tranca se solta. O som do ferrolho liberando ecoa como música. A porta se abre, estou livre novamente. E assim começa o próximo capítulo da minha jornada. Dark Souls 1 conversa com Griggs de Valheim após a chegada de Big Hat Logan em Firelink Shrine. Assim que desci as escadas de Firelink Shrine, percebi algo diferente no ar. Havia uma agitação leve, quase imperceptível, mas suficiente para me levar a fazer diminuir o passo. Logo avistei Griggs de Valheim, sentado próximo à fogueira, ou ao que restava dela, já que a chama permanecia apagada, silenciosa, como se também observasse o que acontecia ao redor. Me aproximei devagar. Griggs mantinha um olhar fixo à frente, pensativo, até perceber minha presença. Ele ergueu a cabeça com um misto de surpresa e alívio. Ah, você voltou. E, pelo visto, não está sozinho neste santuário mais. Havia algo diferente no tom dele, um entusiasmo contido, típico de quem finalmente vê um mestre ou uma esperança retornar. Griggs respirou fundo antes de continuar. O mestre Logan chegou até aqui, Firelink Shrine. É impressionante que ele tenha conseguido sobreviver a Sun Fortress. Sempre acreditei no talento dele, mas vê-lo aqui, são e salvo, é reconfortante. Me sentei ao lado dele. Era raro ver Griggs tão animado. Geralmente tímido, sempre respeitoso. Dessa vez, falava quase como um aprendiz com orgulho renovado. Eu não conseguia acompanhar o mestre pela fortaleza, ele admitiu, abaixando o olhar por um segundo. Mas saber que ele chegou, que está bem, isso me dá forças para continuar meu próprio caminho na feitiçaria. A chama morta atrás de nós parecia realçar cada palavra dele. Firelink estava silencioso, mas a presença de Logan havia mudado o clima. Uma pequena fagulha de esperança no meio de tanta decadência. Griggs então voltou o olhar para mim. Se precisar de algo, minhas feitiçarias continuam à disposição. E, claro, vou observar o progresso do mestre Logan. Talvez agora ele compartilhe ainda mais de seus conhecimentos.
Ele sorriu levemente, um gesto raro para alguém tão reservado, e voltou a encarar o vazio do santuário, observando a chegada de seu mentor. Eu me levantei, pronto para seguir meu caminho, enquanto Griggs permanecia ali, sentado, refletindo. Firelink Shrine continuava sombrio, a fogueira apagada, mas pela primeira vez em muito tempo, a presença de Big Hat Logan parecia iluminar o lugar de uma forma diferente. Dark Souls 1, a perspectiva de Griggs após a chegada de Big Hat Logan a Firelink Shrine, narrado em primeira pessoa. Firelink Shrine estava sufocado por uma escuridão absoluta. A fogueira, morta, nenhuma brasa escondida, nenhum brilho tímido, apenas um monte de cinzas frias que parecia abandonar qualquer memória de calor. Sem aquela luz, o santuário parecia maior, mas não acolhedor, vazio. O tipo de silêncio que faz a mente imaginar coisas no canto do olho. Eu estava sentado perto da fogueira apagada, tentando decifrar meus pergaminhos sob o brilho vacilante de uma pequena tocha. A sombra tremulante dela mal vencia a escuridão, e meus pensamentos pareciam tão dispersos quanto poeira no ar. Foi então que ouvi passos descendo as escadas, pesados, rítmicos, como se a escuridão estivesse trazendo algo junto com eles. Olhei para cima e uma figura enorme emergiu da penumbra. Primeiro o contorno, depois aquele chapéu inconfundível, Big Hat Logan. Mesmo sem qualquer luz para destacar seu rosto, eu sabia que era ele. A postura, o cajado, a forma como o chapéu projetava uma sombra impenetrável. Tudo nele parecia maior na escuridão. Meu coração disparou. Mestre Logan. Ele se aproximou com calma, e quando entrou no alcance da minha tocha, a fraca luz refletiu no tecido do robe dele. Vi apenas parte de seu queixo e da boca, mas nada dos olhos. O chapéu escondia tudo. Griggs? A voz ecoou suavemente pelo santuário vazio, quase fazendo o ar vibrar. Fiquei de pé, num sobressalto, tentando manter a postura. É bom vê-lo novamente, mestre. Eu não esperava que escapasse tão depressa de Sun Fortress. Mesmo na escuridão, percebi que ele me observava, ou talvez observasse algo além de mim, como se sua mente estivesse sempre 2 camadas acima da realidade comum. A fogueira apagada fazia aquele encontro parecer mais sério, mais pesado. Era como se Firelink estivesse segurando a respiração. Logan falou pouco, como sempre. Seu tom era tranquilo, mas carregado daquele foco profundo, quase inumano. Mesmo sem luz, mesmo naquele silêncio absoluto,
A presença dele parecia preencher todo o santuário. Eu, de repente, senti todos os meus pergaminhos e estudos se tornarem menores, insignificantes ao lado daquela figura que representava tudo o que eu queria alcançar. Fiquei ali, imóvel, aguardando suas próximas palavras, tentando entender se ele se dirigia a mim ou a algum pensamento distante que apenas ele conseguia enxergar. Dark Souls 1 conversa com Big Hat Logan em Firelink Shrine, narrado em primeira pessoa. Após deixar Sun Fortress para trás, desci até Firelink Shrine, esperando encontrar o usual conforto das chamas. Mas, ao chegar, notei algo que imediatamente trouxe um peso no ar. A fogueira estava apagada, nenhum brilho, nenhuma centelha, apenas cinzas frias. Foi então que percebi uma figura solitária perto do pedestal vazio. Big Hat Logan. Ele estava ali, imóvel, vestido com seu manto marrom escuro, que quase se confundia com as sombras do santuário. O enorme chapéu parecia ainda maior naquele ambiente sem luz. Me aproximei com cautela. Logan virou o rosto lentamente, me reconhecendo. Ah, você novamente. Sua voz ecoou suavemente, quase tão fria quanto as cinzas diante de nós. Mesmo com a fogueira apagada, ele parecia tranquilo, como se já esperasse encontrar Firelink naquele estado. Logan explicou que, apesar da escuridão, ele via aquilo apenas como mais um passo em sua busca interminável por conhecimento. O mundo muda, as chamas se apagam, mas ainda há muito a aprender, e eu devo continuar. Falou então sobre seu objetivo de seguir para Anor Londo, onde pretendia estudar magias antigas e avançadas, muito além do que já dominava. Havia uma centelha de obsessão em suas palavras, mas uma obsessão calma, estudiosa. Como forma de agradecimento por ter sido libertado anteriormente, Logan ofereceu algumas de suas magias, raras e preciosas. Ele ajeitou o manto marrom escuro sobre os ombros, olhou uma última vez para a fogueira apagada e disse: até mesmo a ausência de chama pode ensinar algo, se souber observar. Com passos lentos, ele se afastou, indo em direção ao elevador que levava à Igreja dos Sinos. Fiquei ali por um momento, sozinho, observando as cinzas silenciosas e pensando sobre o caminho que tanto ele quanto eu ainda teríamos pela frente. Dark Souls 1, a perspectiva de Big Hat Logan em Firelink Shrine,
narrado em primeira pessoa. Finalmente, deixei para trás o labirinto de armadilhas e brutalidades de Sam Fortress. Cada passo até Firelink Shrine parecia um alívio, ainda que eu soubesse, no fundo, que o alívio é um luxo raro em Lordran. Quando atravessei o arco de pedra e entrei no santuário, senti o ar mais leve, quase acolhedor, mas não havia calor algum. A fogueira estava apagada, apenas cinzas frias sobre o braseiro. Aquele lugar, que deveria servir de repouso aos mortos-vivos, parecia tão silencioso quanto um túmulo. Desci as escadas com cuidado, apoiando bem o chapéu para que ele não batesse no teto baixo. Meu corpo ainda carregava o peso da prisão e do caminho até aqui. A cada passo, eu me perguntava quantos segredos ainda Lordran insistiria em revelar e quantos exigiria como preço. E então ouvi o herói, o mesmo que, com coragem improvável, havia me libertado da cela em Sam Fortress. Ele estava ali, perto do braseiro morto, como se meditasse sobre o destino que o guardava. Ah, você por aqui? Disse eu, quebrando o silêncio. Mesmo sem o fogo aceso, havia algo vibrando naquele lugar, algo prestes a despertar. Talvez fosse o destino desse escolhido, ou apenas mais uma das peças soltas desse mundo condenado. Eu me aproximei, ajeitando o manto marrom escuro sobre os ombros, enquanto meu chapéu projetava uma sombra longa no chão. Apesar da exaustão, senti um entusiasmo familiar. Aqui, no santuário, eu poderia finalmente descansar e continuar meus estudos. E, quem sabe, descobrir se o verdadeiro poder da alma ainda podia ser alcançado por um velho feiticeiro como eu. Dark Souls 1, enfrentando o Golem de Ferro com a ajuda de Tarcos de Ferro, narrado em primeira pessoa. Eu senti o chão tremer sobre meus pés assim que cruzei a neblina. O vento frio que soprava do alto de Sam Fortress carregava o eco metálico de passos pesados. À minha frente, o golem de ferro ergueu-se como uma muralha viva, enorme, imóvel por um instante, até finalmente virar a cabeça para mim. A batalha havia começado. Antes que eu avançasse sozinho, ouvi o som familiar de armadura arrastando metal contra pedra. Tarcos apareceu ao meu lado, surgindo da névoa. Ele não falou uma palavra, apenas ergueu seu escudo, firme, como se nada naquele mundo fosse capaz de movê-lo. O golem atacou primeiro. Seu punho colossal desceu com força suficiente para abrir um buraco na ponte,
e eu só consegui rolar por puro instinto. Tarkus, por outro lado, segurou o impacto como se enfrentasse um igual. O choque entre armadura e pedra ecoou por toda a fortaleza. Enquanto ele prendia a atenção do monstro, circulei a lateral e ataquei as pernas da criatura. Cada golpe fazia o golem se desequilibrar, rangendo como uma torre prestes a desabar. Tarkus empurrou de volta com a força de um touro, abrindo espaço para mim continuar batendo. O golem tentou agarrar Tarkus, mas ele se livrou com brutalidade, respondendo com um ataque que fez a criatura cambalear até a beira da arena. Vi a oportunidade, corri com tudo, espada em mãos, e desfiro um golpe justo, final, quando Tarkus deu mais um empurrão poderoso. O golem perdeu o equilíbrio e caiu. A fortaleza tremeu, o ar ficou silencioso. Tarkus apenas me encarou por um breve instante, deu um aceno firme com a cabeça e voltou-se para a névoa, como se já soubesse que sua parte naquela batalha havia terminado. Sozinho novamente, restou apenas a sensação de vitória e o caminho aberto para Anor Londo. Dark Souls 1, a perspectiva do Golem de Ferro contra o herói e Tarkus, narrado em primeira pessoa. Eu despertei ao som dos ventos que cortavam a ponte estreita. Meus olhos de fogo se reacenderam, iluminando as runas antigas que mantêm meu corpo unido. Sou o guardião de Sun Fortress, a última barreira para aqueles que buscam Anor Londo. E mais uma vez, passos ecoavam em minha direção. O primeiro era familiar, um guerreiro humano, persistente, que já havia cruzado armadilhas e serpentes sem desistir. Eu observei atravessar a ponte com cautela, sentindo o tremor de cada passo no metal sob meus pés. Ele vinha preparado, mas não vinha sozinho. Logo atrás surgia outro, de armadura negra tão pesado e imponente quanto eu. Sua presença distorcia o próprio ar. Tarkus. Aquele nome ecoou em minhas memórias antigas. Um cavaleiro lendário, capaz de enfrentar monstros muito maiores do que ele. Agora ele vinha por mim. Quando ambos pisaram em minha arena, meu corpo reagiu por instinto. Levantei minha lâmina imensa, o metal rangendo como o grito de um trovão. Eles vieram juntos. O herói avançou primeiro, tentando me distrair, golpeando minhas pernas com coragem desesperada. Senti o peso de sua lâmina, pequena, mas insistente, como uma picada que se repetia. Mas foi Tarkus quem realmente abalou meu centro. Sua espada esmagou minha armadura com
com força absurda, me fazendo recuar um passo pesado que sacudiu toda a fortaleza. Cada golpe dele reverberava como se tentasse me despedaçar de dentro para fora. Eu respondi com um balanço devastador de meu braço, o vento cortando em volta. Meus ataques podiam lançar qualquer inimigo da ponte, mas esses dois resistiram. O herói rolava entre minhas pernas, surgindo atrás de mim para golpear tendões que eu nem sabia possuir. Tarcos, firme como pedra, absorvia meus ataques com sua armadura antes de devolver golpes ainda mais pesados. O tempo, para mim, é lento, mas naquela batalha ele acelerou. Faíscas, ecos de metal, gritos abafados pelos ventos da fortaleza. Senti, pela primeira vez em eras, meu equilíbrio falhar. Um golpe conjunto, o herói atingindo minha perna e Tarcos meu torso, fez meu corpo inteiro cambalear. Tentei recuperar o controle, mas a gravidade me puxou. Meu pé escorregou. O mundo girou. Eu caí. Enquanto meu corpo despencava do alto da fortaleza, vi o céu cinzento girando e depois a pedra se aproximando. Minha chama interna se apagou pouco a pouco, não com raiva, mas com a certeza de que outro guerreiro havia provado seu valor. Assim termina mais um guardião antigo. Assim continua a jornada deles rumo à normalidade.